Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos ver a diferença entre letra e fonema, que são dois termos estudados lá na fonética e na fonologia, que é a primeira parte da gramática que trabalha com os sons da nossa língua portuguesa, tudo bem? Então vamos lá, um vídeo bem curto, eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem de forma bem mais prática. Então vamos pensar aqui, ó. Letra. Sempre quando você pensar na letra, você vai pensar ó, na representação gráfica, tudo bem? Quando você pensar em fonema, você vai pensar na representação sonora. Ou seja, se você pensar na letra, é a representação gráfica, aquilo que a gente vê. E se você pensar no fonema, vai ser a representação sonora, aquilo que a gente escuta, tudo bem? Relacionado ao som. Então, o fonema vai ser a representação sonora desse símbolo gráfico que a gente chama de grafema. Vai ficar mais fácil quando vocês entenderem aqui os exemplos. Olha só, eu trouxe dois exemplos aqui básicos para a gente entender questão de letra e fonema dentro de uma palavra. Então, se eu pergunto, a palavra faca tem quantas letras e quantos fonemas? Letra é tranquilo, você só vai contar os grafemas. Então, 1, 2, 3, 4. 4 letras. E se eu pergunto quantos fonemas tem? Ah, você vai falar, também tem 4 fonemas. Por quê? Porque todas essas letrinhas aqui, ó, essas representações gráficas que a gente chama de grafema, elas são pronunciadas quando a gente fala. Então eu falo faca. Perceba, faca. Todos esses sons são pronunciados. Então eu pego aqui, ó, representação fonética desse F, que a gente não chama de F na questão sonora, a gente chama de F. Então, a representação sonora dessa palavrinha é F, ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, F, o A, o K e o A. Ou seja, são os sons que ela representa. Então, nessa palavra, a gente tem 4 sons. Por isso que a gente vai ter o quê? 4 fonemas. O som do F, o som do A, o som do K. Aqui não é C, o som é K. Por isso que forma faca. E aqui o som do A. Tudo bem? Então, um exemplo de palavra com 4 letras e 4 fonemas. Agora, se a gente pegar a palavra talha, olha só, talha. A gente tem aqui o som do T, né? Então, eu vou colocar aqui entre barras. Por quê? Sempre quando a gente for pensar em representação fonética ou fonêmica, a gente vai colocar entre barras. Por isso que você for pegar um dicionário e você vê lá entre barras uma palavra, aquilo quer dizer o quê? Que é como aquela palavra deve ser pronunciada. Entendeu? Então, se tiver entre barras, vai estar representação sonora, vai estar lidando ali com os fonemas, com a fonética e a fonologia. Então, vamos pensar aqui, ó, talha, eu tenho o som do T, o som do A, o som do Lh e o som do A. Então, aqui eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras ou grafemas, né? Grafemas é a representação gráfica de um símbolo, grafema. Tudo bem? 5 letras. E quantos sons? 5 também? Não, porque o L e o H aqui, ó, eles formam apenas um som, que é o lhe, que eu falo talha, percebe? Então, essas duas letrinhas formam apenas um som. Então, se elas formam apenas um som, aqui eu tenho apenas um fonema. Então, se eu for contar quantos fonemas eu tenho na palavra talha, vai ser 1 do T, 2 com do E, do A, 3 com do lhe, e 4 aqui com o outro A. Então, eu vou ter quantos sons aqui, ó? 4 fonema, 4 sons. Percebe? Então, quando a gente trabalha com letra e fonema, você tem que ficar atento a isso. A quantidade de letras, que são representações gráficas, e a quantidade de sons, que é a representação sonora. E quando a gente fala em fonema, por exemplo, a gente vai perceber que fonema a gente pode chamar aqui, ó, de menor unidade distintiva da palavra. O que isso quer dizer, Laércio? Bom, para a gente modificar o som de uma palavra e o seu significado, a gente precisa mudar apenas um fonema. Então vamos pensar aqui, ó, eu coloquei 1, 2, 3, 4 exemplos para vocês entenderem. Eu tenho a palavra bola. Eu trocando apenas um fonema aqui, eu já vou formar outra palavra com outros sons e com outro significado. Então, se eu tenho a palavra bola, eu vou pegar esse fonema aqui e modificar pelo C, que foneticamente é o K. Eu vou ter a palavra cola. Se eu troco o Czinho pelo G, que é o G, eu vou ter a palavra gola. Pelo S, que é o S, eu vou ter a palavra sola. Por isso que
o fonema pode ser chamado de menor unidade distintiva da palavra, ou seja, eu trocando um fonema, eu mudo o sentido da palavra, eu deixo ela diferente, percebe? Olha só, agora para fechar o vídeo não ficar muito longo, vamos pegar a palavra aqui, ó, guilhotina. Você consegue saber quantas letras e fonemas ela tem? Fácil, né? Letra é só contar, então a gente vai pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? 10 letras. Tá. E quantos fonemas? Você sabe? Pausa o vídeo, tenta descobrir quantos fonemas nós temos. Tudo bem? Bom, se a gente for analisar a palavra guilhotina, a gente tem aqui, ó, G, o G e U aqui, ó, formando um dígrafo, a gente vai ter apenas um som. Um som aqui. Então vai ser apenas um fonema. Então a gente vai ter 1, 2 com do I. Ó, a gente tem um lhe igual de talha aqui, ó, duas letras que representam apenas um fonema. Então a gente vai ter um som aqui também, ó. Então a gente vai ter 3, 4 com o som do O, tina, o som do T é pronunciado, o som do I, do N e do A. Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fonemas. Muito tranquilo, né? Você saber a diferença entre letra e fonema e tentar reconhecer quantos fonemas tem dentro de uma letra. É só você reconhecer o som. Se aquelas duas letras ou uma representa um ou dois sons. Tudo bem? Isso aqui é interessante porque tem alguns concursos vestibulares que cobram ainda fonética e fonologia, apesar de ser poucos, mas é um conteúdo interessante e introdutório da nossa língua, da nossa bela e culta língua portuguesa, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, né, bem prático, objetivo e curto, inscreva-se no canal. Até os próximos vídeos. Bons estudos e fique com Deus.